Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado, mercado do boi em discussão, uma recuperação importante ao longo dessa semana. A gente viu o indicador ganhando aí fôlego nos últimos dias, o indicador CPEA, e a gente viu também o mercado futuro reagindo bem aí às informações. Mas que informações são essas? Quais são os fatores que estão dando fôlego para esse movimento de alta? Será que esse movimento se sustenta? Perguntas para quem acompanha de perto o mercado, está na lida do dia a dia, está analisando cada número, cada evolução do preço, que é o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho. Amigo e professor Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender essa movimentação, né? Movimentação positiva, aliás, para a semana. Ela está sustentada em que fatores, Tiago? Obrigado, Alexander, novamente pelo convite. Todos os amigos, né, que acompanham Notícias Agrícolas, é sempre bom estar aqui, poder para a gente discutir o mercado de pecuária, né? Até depois de um dia, não sei se para todos aí no Brasil como um todo, mas uma virada, uma chuvinha boa aqui no interior de São Paulo, virando o tempo, e com a notícia, né, então, tanto de chuva como da melhora do boi, né? Então isso trazendo um pouquinho de alento aí para o produtor, para o pecuarista, né? E ele vem sustentado, Alexander, a gente vem analisando aí, são alguns fatores importantes que a gente precisa colocar na mesa, né, nesse quebra-cabeça. Em detrimento, óbvio, do que aconteceu nas últimas semanas, né, do derretimento do preço da arroba, da queda do preço da arroba. Muitos pecuaristas ou realmente queimaram margem, né, caixa, segurando o animal no coxo, e também outros voltaram com esse animal no pasto. Então, houve sim uma regulação, podemos dizer assim, da oferta, né? Esse boi saiu, né? Muitos tiveram prejuízo, margens apertadas, mas esse é um ponto muito importante. Então, realmente, do boi, do produtor tentando manejar esse seu animal para minimizar perdas e tentar conseguir valores mais altos. Outro lado que eu acho que é importante a gente se destacar, por mais que o movimento seja menos intenso do que com a China, as exportações de novembro começam num ritmo interessante, né? Acima das 5 mil toneladas na primeira semana de novembro, e se a gente projetar esse mesmo movimento até o final dos dias úteis aí do mês de novembro, a gente pode chegar a voltar até o patamar de 100 mil toneladas, que foi algo em torno de 82, 83 mil toneladas em carne in natura em outubro, depois dos 187 mil de setembro. Então, voltar a ter um respiro de 100 mil toneladas é interessante. Isso mostra que nós estamos buscando, né, ou realocando uma parte dessa carne em alguns países. Repito, não no mesmo apetite chinês, é evidente, mas a gente tem uma Rússia comprando um pouquinho mais, uns Estados Unidos comprando um pouquinho mais, isso é muito bom, um Chile comprando de certa maneira um pouquinho mais. Então o mercado ele busca sim alternativas, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que vamos dizer que é o mais conhecido, né, ou talvez cantado em verso e prosa todo ano, né, pelos analistas, pelo mercado no geral, é a chegada do final do ano. A gente tem aí, por mais que o mercado, em termos de emprego e renda brasileiro, rendimento médio esteja combalido, se a gente pegar os últimos anos, né, sempre o salário, o rendimento médio do brasileiro entre outubro e dezembro, ele cresceu nos últimos 10 anos, em média, 3%, né? Se pegar a média dos últimos 8, 9, 10 anos, então é um incremento da renda, e esse incremento da renda, evidentemente, vão para comprar uma cesta de produtos, e desse produto a carne bovina. Então o varejo ele se prepara para isso, o frigorífico ele se prepara para isso. Então são alguns fatores que ajudam a entender esse movimento de alta, mas sempre calcado sim numa oferta mais restrita e um pouquinho de melhora na demanda externa. Eu vou pedir para o Matheus, nosso editor, colocar aqui na tela para a gente as movimentações, os preços, né? Lá na B3 e também do indicador de ontem.
E a gente percebe que na B3 Mercado Futuro a gente já retomou, Thiago, o patamar dos R$ 300 e dezembro inclusive, com muito próximo ali dos 320 que a gente viu nos melhores momentos ali, né, de negociação desse ano. E o indicador fechou ontem, dia 10, a 291, acima dos R$ 290, com uma alta importante aí de 3,74%. Agora, como é que a gente entende esse movimento, Thiago? Veio para ficar, na sua opinião? É um movimento apenas pontual? Enfim, qual é a sua análise sobre essa movimentação? O que ocorre no mercado, realmente, o mercado futuro sempre é uma expectativa e negócios realizados, né? Então, e você coloca uma informação importante, né? Está voltando os patamares que a gente via. Realmente, a gente nota isso daí, o fechamento aí para o final do ano, algo perto dos 300, novembro, perdão, dezembro passando, como você bem mencionou, a barreira já dos 300, ultrapassando lá nos meses de março, abril, os 320, que era o que a gente estava observando. Então, se a gente voltar algumas semanas atrás, a gente já desenhava esse cenário de baixa oferta. E quando a gente entra no pasto, a gente tem sim a possibilidade do pecuarista, ainda mais um ano que realmente choveu em outubro, a gente está com uma condição de clima interessante, manejar melhor esses animais. Esse é um ponto importante, tá, da nossa análise. Assim como a gente falou que alguns pecuaristas, eles amargam prejuízo, mas tiram o gado do coxo e voltam para o pasto, a gente entra agora dezembro, janeiro, fevereiro, março, com essa possibilidade real e de trabalho de manejo. Esse é um ponto interessante. E aí, para a gente entender qual que é a expectativa, por que o preço está voltando? Porque a gente já vem de um período de oferta restrita. A velha conta, né? Uhum. Nós abatemos muita fêmea e a fêmea que foi emprenhada em 2019, ela está me gerando um bezerro que foi desmamado esse ano, maio, e que ele não vai virar no começo do ano, boi gordo. Então a gente tem ainda o descasamento entre oferta e demanda, mas principalmente o problema de oferta, ainda para o primeiro semestre. E posto isso, é evidente, nesse cenário que a gente observa de preços baixos ao produtor, o frigorífico realmente ele está saindo da compra porque ele sabe que o preço tende a subir e o mercado futuro tende a mostrar isso, né? Vem mostrando isso. Então, é um ajuste, é uma estratégia de mercado, sim, que a gente aproveita preços baixos e que realmente vem precificando. Pela baixa oferta que a gente tem no campo, esse preço tende a ocorrer em patamares mais elevados, principalmente no começo do ano que vem. Muito bem, então essa condição de oferta mais restrita dá esse fôlego para uma continuidade aí da alta. Agora, Thiago, algum risco de, quando a gente chegar a janeiro, fevereiro, a pastagem restabelecida, a gente ter alguma surpresa com a oferta? Olha, a surpresa que pode vir, podemos dizer, da oferta, ela pode reduzir no fato de alguns produtores terem amargado prejuízo e precisar se desfazer de vaca, não terem suporte de pasto para manter essa vaca, tá? Então, realmente, a gente pode ter o movimento de descarte, eu estou falando sempre da vaca, mas pode ser dos outros animais. Eu vou ter que entender como que está o trabalho dessa minha indústria chamada fazenda, ou a indústria chamada pastagem, como que vai estar essa condição, até de capital para manter esse animal no campo. Então, são fatores que podem, sim, pressionar, né, ou aumentar essa oferta. E pelo lado da demanda, o tradicional e fatiga do começo de ano com N contas a serem pagas. Tá? Vale lembrar que 70% do nosso mercado é doméstico, é o mercado interno. Podendo cair um pouquinho mais, se voltar uma China, mas que seja. O mercado doméstico, tradicionalmente, em janeiro, ele refuga um pouco. Ao longo do primeiro quadrimestre, primeiro semestre, ele está mais averso a gastar mais por causa de todas as outras contas, mas quem realmente vai ditar o ritmo entre oferta e demanda, as diretrizes do mercado, realmente tem um papel fundamental a oferta, que vem restrita e que com o pasto há a possibilidade do produtor ficar com esse animal, manejar melhor esse animal. Então, vai reduzir no fato de eu ter condição
para manter esse animal no pasto, ter dinheiro, ter caixa, aí sim eu não tenho problema em termos de manejo e ofertar menos animal. Muito bem. Risco, então, a gente precisa acompanhar de fato aí o que vai acontecer com vacas, principalmente, né? Se elas começam a participar muito das escalas, se não começam, enfim. Isso pode ser um diferencial aí. Bom, mas, Thiago, e China, hein? O que esperar da China? Afinal de contas, a janela de compras deles, né, tá encurtando, Thiago. Realmente, é uma pergunta que eu acho que a turma vai diminuindo, né, esse anseio. Depois que o preço começa a melhorar, não que não tenha essa preocupação, mas realmente era uma pergunta que se fazia na hora que acordava, ligava-se o celular, computador, e aí a China voltou ou não, hora de dormir, até o último momento, se alguém mandasse alguma mensagem, mas realmente é uma angústia que o setor passa. Mas até então a gente não tem nenhuma informação, realmente ainda está bem silenciada essa questão, né? O silêncio impera ainda as negociações. O que a gente sabe é que realmente o governo vem municiando a China de informações, mas até então não tem uma sinalização. A China, ela realmente vem comprando mais carne dos Estados Unidos, vem se aproximando mais da Argentina, todo aquele cenário da Rússia que a gente já conhece. Mas realmente a China entra num período que ela precisa da carne para o ano novo, mas esbarra também na questão do incentivo do aumento da produção de suínos interno. A gente sabe disso. A China incentivou, fizeram-se investimentos em grandes complexos de produção de suínos nos últimos 2 anos, principalmente, 2019, mas principalmente 2020, começo de 2021, que começaram a operar, e os preços lá estão caindo. Do suíno, do leitão, da carne suína. E isso joga uma pressão até mesmo em cima do governo chinês. Eles vão buscar, num curto prazo, equilibrar oferta e demanda. Não quer dizer que ele não vai reabrir o mercado brasileiro, longe disso, até porque eles estão comprando carne em outros países. Mas realmente a conversa, a negociação, ela fica mais morosa, né? Fica, em vez de ser de curto prazo, de poucos dias, semanas, fica mais em médio e longo prazo. Já chegamos a praticamente mais de 2 meses, mais de 60 dias, e caminhando aí para 2 meses e meio. Mas eu acredito sim, se pudesse dar minha opinião aqui, que a China ela retorna, né, ainda, eu acredito ainda nesse ano, mas vai depender muito dessa gestão comercial e estratégica que ela quer, sim, para o mercado local dela de suínos. Vale muito mais a pena comprar uma tonelada de milho e de soja, que beira aí, em geral, em média, até puxando um pouco mais, algo em torno dos $500, ainda sendo até realmente valorizando mais, só para a conta ficar redonda aqui para o professor, do que pagar 10 vezes mais, $5.000 ou $6.000, como ela estava pagando, né, $6 o quilo, então 10, 12 vezes mais de uma tonelada de carne bovina. Então, eu junto o útil ao agradável, estimulo a produção de uma carne mais barata e compro insumo mais barato. Então, são esses os fatores que também levam a China a frear negociações. Ô Thiago, entrando nessa questão da produção de suínos e do fomento do consumo de suínos lá na China, a gente ouviu 2 versões. Eu gostaria de trocar uma ideia com você sobre essas versões e até ver se você tem aí uma terceira versão, enfim. Uma delas seria que a China voltaria, né, a necessitar de importar proteína animal, porque houve uma redução de plantel, principalmente das reprodutoras lá na China, um abate aí das fêmeas por lá. A gente já ouviu uma outra teoria de que essa necessidade talvez não seja tão grande, porque apesar de ter havido sim essa redução de plantel e principalmente das reprodutoras, o que se fez foi tirar aquela reprodutora que não tinha qualidade, digamos, de menor qualidade, de menor produtividade, e que, consequentemente, a entrada de novas reprodutoras poderia manter ou até aumentar a oferta de carne suína lá na China. Faz sentido essas análises para você e o que está mais em acordo em relação aí à oferta de carne suína no mercado chinês e o quão dependente a China pode ser da carne bovina?
Uma boa pergunta. Já que está tão comum a gente falar de terceira via, né? Não, eu não vou montar uma terceira via aqui, não, longe disso. Mas é um pouquinho de tudo que foi, tudo que você comentou. Evidentemente, a gente teve um problema muito sério de suínos na China. Houve muito abate, né, de matriz. Em 2019, era muito comum a busca por importação de matriz. A China estava fazendo esse movimento, sim, até importação, até mesmo olhando para o Brasil. Tá? Então, isso ocorreu. E é claro que a China, ela, assim como diversos países, cada um com qual o seu problema, ela também passa por problemas sanitários, tanto que a gente tem a notícia de um novo caso, em uma ilha na China, de peste suína africana. Então, a lógica também chinesa é de aproveitar toda essa reestruturação, demanda de matrizes, e realmente reavaliar o rebanho. Se eu tiver porcas improdutivas, se eu tiver porcas a tendência de doenças, realmente eu vou continuar o abate e vou melhorar minha produção. Então isso é natural de ocorrer. Agora, esse processo, ele começou em 2019, vem em 2020 e realmente está aparecendo em 2021. Então eu tenho uma pressão em cima da produção. A produção realmente aumentou na China. Não voltou aos patamares de 2018. Isso não. A queda que a gente observou em 2019 foi brutal. Ela não voltou no mesmo patamar e nem vai voltar ainda até no próximo ano, tá? Mas realmente eu já começo a ter mais carne suína no mercado chinês, tá? De novo, não no mesmo nível. Então, não leva esse preço. Por outro lado, carne bovina. O chinês aprendeu a comer carne bovina, assim como nós aqui. Se colocar um bife aqui, um prato de bife, carne bovina, suína e de frango, 90% dos brasileiros, tirando a turma que é vegetariana, vegana, pega no primeiro momento um bife, um bife de carne bovina. Tá? Daí tem a preferência por um gosto de uma carne suína, ou frango, o grelhado, assim por diante. Mas 90% vai comer carne bovina. É a preferência. E o chinês aprendeu a comer. Então, tem essa pressão em cima do mercado, mas que há uma recomposição do rebanho um pouco mais lenta, sim, é mais lenta, mas há. E eu tenho uma pressão, sim, eu aumentei a produção de suínos. Os preços da carne suína estão despencando lá. Então, essa junção, somada a uma necessidade do consumidor chinês e classe alta, vale lembrar que a gente tem aí algo em torno de 300 milhões de chineses, classe A e B, né? Se aqui é 40, lá é 10 vezes mais, comendo 5 a 7, 8 quilogramas per capita. Então, eles estão longe do nosso consumo. Então, tudo que eles movimentam, realmente eles causam grandes oscilações no mercado. Então, ele aprendeu e ele pressiona o mercado a comprar, mas tem a questão estratégica chinesa, como eu já comentei, de fomentar uma carne que é subsidiada na China, que é a carne suína. Bom, então podemos ficar tranquilos em relação à volta das compras dos chineses, Thiago? Pode não ser agora, mas em algum momento a China retomando as compras, ela vai voltar a olhar aí para o Brasil? Sim, ela volta. Vamos só retomar os últimos, né? Se a gente pegar aí o que a China vinha comprando, que a gente fala muito que a China, podemos dizer, ela apareceu no nosso mercado aí em 2019, realmente. Em agosto, se a gente pegar agosto de 2019, a China ela causa um tumulto no nosso mercado, né? Comprando e se tornando o maior comprador de carne bovina nosso, né? Comprando algo em torno de 37 mil toneladas, acima dos 25 mil que era de Hong Kong, o maior comprador até então. Mas a China, tradicionalmente, se eu pegar uma média aí de 2018, até mesmo antes do boom da China, 2019, eu estava falando de uma média aí de 26 mil toneladas. Supondo que a China não volte o que era antes. Mas ela vai voltar a comprar, porque ela precisa desse volume de carne. Né? Ela já comprava da Austrália, Nova Zelândia, Argentina, ela já tinha essa compra. Então, a China voltando, e ela tende a voltar, porque realmente ela precisa, ela sabe que a nossa carne está barata. Ela realmente é um ponto estratégico de negociação. É, verdade. Bom, não vamos então esmorecer, não vamos nos preocupar. Quando a China quiser, ela volta e compra carne. A gente já está ajustando o nosso mercado aqui, já está recuperando as cotações. Tomara que o produtor não tenha perdido tanto dinheiro a ponto de
desinvestir, né, Tiago? Isso é importante a gente reforçar e lembrar. A pecuária brasileira precisa de novos investimentos, precisa de novos estímulos para continuar aumentando, expandindo, enfim, garantindo a sanidade necessária aí para atender os mercados internacionais e o próprio mercado interno. E vamos torcer para que esse período, esse momento aí de desestabilização não tenha afetado de fato o investimento. Sim, eu acho que é uma fala importante, Alexander. Infelizmente, muitos sofreram, muitos tiveram receitas reduzidas ou até mesmo negativas, né? Margens negativas, podemos dizer, prejuízo, óbvio. A gente sabe disso, a gente acompanha e acompanha a angústia, o sofrimento de muitos, porque é negócio de vida, mas é importante a gente tentar manter a calma, que é um momento de transição. O mercado pecuário, o mercado agropecuário é muito cíclico, tá? A gente sabe disso, e a pecuária é uma atividade que a gente chama de plurianual, não é de um ano. Talvez o confinamento pode ser de um ano, né? Mas geralmente investimentos em pecuária são de longo prazo, então é uma atividade plurianual. O pecuarista ele tem que pensar, se ele retrair agora, ele vai impactar a produção para os próximos 2, 3 anos, isso é evidente. Tudo que eu plantar agora eu vou colher em 2024. Tá? Então, é uma atividade de longo prazo. O desinvestimento, se você deixar de investir, alguém vai estar investindo e alguém vai sair na frente. Então, realmente, fazendo conta, fazendo gestão, né, tendo um pouco de paciência nesse período de transição que a arroba começou a voltar a subir, acho que tudo isso é importante nesse momento aí, um pouquinho, como eu já falei, de angústia, aí, mas que aos poucos vem ficando para trás. Boa, Tiagão. Meu amigo, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, é sempre bom te ouvir. Não, eu que agradeço e a gente segue à disposição. É sempre um prazer poder estar aqui, falar sobre pecuária e mercado junto a vocês. Um grande abraço e bom trabalho a todos. Valeu, Tiago. Abraço para você. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, analisando o mercado, colocando os pontos que ele julga importantes aí nessa recuperação das cotações e, como a gente mostrou para vocês, cotações reagindo bem, o próprio indicador subindo coisa de R$15 aí nos últimos dias. Isso traz um novo fôlego, um novo ânimo aí para as negociações. O próprio mercado futuro já trabalhando com patamares acima dos R$300. É o que a gente vai ver agora na sua tela, porque o boi ele está sendo negociado da seguinte maneira lá na B3. Novembro, R$ 308,60, está subindo forte, 2,87%. Dezembro, R$ 318,65, pertinho ali dos 320, portanto, 1,72%. Janeiro, R$ 324, alta de 1,89%. E o fevereiro, R$ 324, uma alta de 1,12%. Como eu já mostrei para vocês, indicador CPEA fechou o dia de ontem, o dia 10, a R$ 291,20, uma alta de 3,74%. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Um abraço para você e, na sequência, a partir de 12h30, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.